Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Nós, neste trimestre, estamos estudando lições bíblicas da CPAD comentadas pelo pastor Osiel Gomes e tem como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estudamos na lição de número 1, na lição passada, a respeito do novo nascimento. E hoje, na lição 2, que é a lição que vamos estudar em nossas classes de escola dominical, em nossas congregações no dia 14 de abril, uma lição que tem como título a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E a verdade prática declara o seguinte: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A nossa lição de hoje tem como leitura bíblica em classe Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 e capítulo 3, versículos de 1 a 10. Este tema da lição de hoje, o título da lição de hoje, está inspirado principalmente em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, nós nesta lição de hoje temos 3 objetivos e 3 tópicos a comentar. Primeiro, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, vamos destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E por último, vamos apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Então, vamos trabalhar muito essas figuras de linguagem: porta estreita, porta larga, caminho apertado, caminho espaçoso. Então, há 2 portas contrastantes que levam a 2 caminhos bastante diferentes e que vão nos conduzir, que vai conduzir o homem a um destino eterno também bastante diferente um do outro. Primeiro ponto da nossa lição: portas e caminho. A porta estreita. Então, nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus dizendo que nós devemos entrar pela porta estreita. Há um conselho de Jesus dizendo que a gente deve entrar pela porta estreita. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos bíblicos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia portas, que eram portas, tinham portas de diferentes diâmetros, como também tinha portas mais estreitas, outras mais largas. O fato é que para entrar numa cidade toda murada, tem que entrar pelas portas. E a Bíblia usa muito essa analogia de porta, porque era algo bastante conhecido, muito comum das pessoas do tempo
de Jesus. Inclusive lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém também tem portas. A Bíblia fala também sobre a questão de entrar no céu pela porta. E que porta é essa? Que porta estreita é essa? O próprio Jesus, no capítulo 10 de João, versículos 1 e 2, e também no versículo 7 e no versículo 9, João usa essa metáfora. Jesus usa essa metáfora da porta para se referir a ele mesmo. Então diz assim, João 10 e 1, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 7, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10 e 9, Jesus também falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então, essa porta estreita que Jesus aconselha-nos a entrar por ela é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens, e será salvo. Então, Jesus é a porta estreita. Tópico 1.2, o caminho apertado. Esta porta estreita, pela qual todos devemos entrar, ela nos conduz a um caminho apertado. E quando falamos de caminho, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. A forma como a gente vive, a forma como a gente se conduz aqui neste mundo revela se nós entramos ou não pela porta estreita e revela se estamos caminhando ou não pelo caminho apertado, porque as obras elas são consequência da fé que temos. Então, se entramos de fato pela porta estreita, nós vamos andar pelo caminho apertado. E enquanto, ao mesmo tempo que a porta estreita é Cristo, o caminho apertado também é Cristo, porque o crente ele é salvo em Cristo, ele vive em Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25, Jesus dizia a todos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Observe, meu querido irmão, observe, minha irmã, como Jesus foi muito claro, dizendo a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui está falando de caminhada, de jornada, de conduta diária no caminho apertado. Como diz um hino da harpa cristã, se o caminho é estreito, a porta é também. Então, se entramos pela porta estreita que é Cristo, continuamos prosseguindo no caminho apertado que também é Cristo. O caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinos de Jesus de modo bem concreto. Jesus disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Então esse caminho apertado fala de uma vida de obediência à palavra de Deus, fala de uma conduta, de um procedimento de obediência ao Senhor, vivendo nos caminhos do Senhor. Sabemos que as obras não salvam ninguém, porém aquele que teve verdadeiramente fé em Cristo e continua na fé, porque a justificação é pela fé, e a Bíblia diz em Romanos 1,17 que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé, e a verdadeira fé produz boas obras. E enquanto Cristo é a porta estreita, enquanto Cristo é o caminho apertado,
existe também a vida sem Cristo, a vida longe de Cristo, que é a vida daqueles que decidiram entrar pela porta larga e caminhar pelo caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo, longe de Cristo. Essa porta larga recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinamentos das Escrituras. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na Rádio Libertadora FM 96.3, o programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, e semanalmente também nós publicamos o programa EBD em Síntese no canal da igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. A lição de hoje fala de duas portas, dois caminhos e dois destinos eternos. A porta estreita, fazendo contraste com a porta larga, o caminho apertado, que faz contraste com o caminho espaçoso, e o céu, fazendo contraste com o inferno, a vida fazendo contraste com a morte. Então, meus irmãos, aprendemos no bloco anterior que Jesus é a porta estreita, que Jesus é o caminho apertado. Enquanto isso, a porta larga e o caminho espaçoso é uma vida sem Cristo, uma vida sem Deus, é uma vida longe da vontade de Deus, onde as pessoas vivem segundo as suas próprias concupiscências e não buscam a Deus, não se arrependem dos seus pecados e não aceitam a Jesus como Salvador. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículos 18 e 19, as seguintes palavras: mas o caminho dos justos, ou a vereda dos justos, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Provérbios 4, 18 a 19 faz um contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Enquanto o caminho do justo é como a luz da aurora, é como a luz do alvorecer, o caminho dos ímpios é um caminho de escuridão. Enquanto o caminho do justo vai brilhando mais e mais até ser dia claro, o caminho dos justos, dos ímpios, é um caminho de trevas e eles nem sabem em que tropeçam. A Bíblia também fala em Salmos capítulo 1, versículo 6, que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a Bíblia sempre fala desse paralelismo antitético, mostrando contrastes, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. É como vivem cada uma dessas pessoas. Tópico 2 da nossa lição. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Isso aqui é semelhante a por que a gente tem mais facilidade de caminhar no plano? Por que a gente tem mais facilidade de caminhar a favor da gravidade? Contra a gravidade exige renúncia. Contra a força da gravidade exige mais esforço. Subir a ladeira é mais difícil do que descer a ladeira. Subir a ladeira é mais difícil. Então, como o homem é pecador e ele tem uma natureza carnal e pecaminosa, inclinada para o pecado, de que deseja toda hora alimentar os desejos e as cobiças da carne,
então ele tem mais dificuldade de entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado. Porém, como diz aqui o tópico 1 da nossa lição, é uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A porta da salvação está aberta, a porta da graça está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O homem, no seu pecado, ele está cego espiritualmente. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o ser humano ele tem uma tendência natural ao pecado, uma tendência natural a se distanciar de Deus, porque nós nascemos em pecado e vivemos em pecado. O ser humano é pecador por natureza. Então, várias coisas, muitos obstáculos dificultam o ser humano entrar pela porta estreita. Para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele. Então é importante para poder entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Primeiro temos que se converter a Cristo. Primeiro temos que nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus Cristo como Salvador e fazer como disse Jesus, tomar sobre nós a nossa cruz, levai as vossas cruzes, Então Jesus deixou muito claro, que é preciso renúncia. Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando Deus opera o milagre do novo nascimento na nossa vida, imediatamente após a nossa conversão a Cristo, Jesus nos dá o poder e a capacidade de vencermos o pecado. A salvação, ela não somente nos salva da condenação do pecado, mas ela também nos salva do poder do pecado, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por isso que a Bíblia nos orienta a andarmos no Espírito, a sermos guiados pelo Espírito e a vivermos no Espírito, para que possamos ter condição, como diz aqui em Gálatas 5:24, crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, no dia a dia da caminhada cristã, da jornada cristã aqui neste mundo, nós vamos recebendo de Deus graça do céu, poder do céu, para poder crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. É o processo de santificação progressiva e temos condição de vencer por causa do Espírito Santo em nós. Colossenses 3:5 diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A gente tem uma natureza terrena, carnal e pecaminosa, mas quando a gente se converte a Cristo, nós recebemos de Deus uma natureza espiritual, o novo homem capaz de se inclinar para as coisas do Espírito. Tópico 2.2. As oportunidades da porta larga são atraentes. A porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, de fazer tudo o que a carne gosta, de tudo o que a alma pecadora deseja. Os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia, vivem num hedonismo. Inclusive, Mateus 13:22, Mateus 13, Jesus falou da parábola do semeador e ele disse que uma das sementes caiu entre os espinhos. E ele disse que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Observe que essa
essa fascinação pela riqueza, as preocupações deste mundo, isso aí faz com que a palavra fique infrutífera e a pessoa não vai produzir frutos, porque as pessoas preferiu dar vazão a todos os seus desejos da carne e viver uma vida de hedonismo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que os homens difíceis e trabalhosos dos últimos dias são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, para entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado, temos que inverter essa lógica. Ser mais amigo de Deus do que amigo dos prazeres. Porque os prazeres hedonistas, carnais e pecaminosos, que a nossa alma pecaminosa deseja, estão totalmente opostos, em oposição à vontade de Deus. Deus não se agrada. Tópico 2.3, as razões das exigências. A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Esta decisão nós tomamos quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo. Então isso acontece na conversão. E imediatamente somos regenerados, nascidos de novo e ingressamos no processo de santificação progressiva, e no dia a dia da nossa jornada cristã aqui na terra nós vamos andar em santidade, crucificando a carne com as suas paixões e os seus desejos, e vamos seguindo os passos de Jesus e andando com Cristo, sendo guiado pelo Espírito, vivendo no Espírito, e assim não cumpriremos ou não praticaremos as obras da carne, pelo contrário, produziremos o fruto do Espírito. Amados irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 2 deste trimestre, lição que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Nós temos diante de nós essas opções, e Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz que existe uma porta estreita, uma porta larga, um caminho apertado, um caminho espaçoso, mas ele nos orienta e nos aconselha a entrar pela porta estreita, e diz por que é importante entrarmos pela porta estreita. O importante não é o início, mas é o fim. Então ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Então devemos entrar pela porta estreita, que é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. A porta estreita nos conduz ao caminho apertado, que também é Cristo. Jesus disse que quem quisesse seguir a Ele tinha que negar a si mesmo. E nós, na nossa jornada cristã diária, estamos sempre negando a nós mesmos e nos submetendo voluntariamente à vontade de Deus, à obediência a Cristo, enquanto que a porta larga, o caminho espaçoso, é uma porta sem Cristo, é um caminho longe de Cristo, vivendo no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, dando vazão aos instintos carnais, vivendo uma vida de pecado que não é da vontade de Deus. O tópico 3 da nossa lição: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como é que nós podemos entrar por esta porta? É preciso se arrepender dos pecados. Através do arrependimento de pecados, nós
entramos pela porta estreita. Não há como o homem ser salvo sem arrependimento de pecados. Essa pregação, esse tema não é muito atraente. Muitas pessoas hoje em dia não gostam de ouvir essa ideia de que ela é pecadora e que ela precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar seus pecados e seguir a Cristo. Essa é uma mensagem que incomoda muita gente, mas não tem outra solução, não tem outra saída, e esta é uma verdade bíblica que está claramente ensinada nas Escrituras. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 7, a Bíblia já mostra ali Isaías chamando o povo de Israel ao arrependimento, dizendo que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tem que ter arrependimento de pecados. O pecador precisa reconhecer que é pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se converter a Cristo, abandonar os seus maus caminhos, abandonar os seus maus pensamentos, voltar-se para Deus para que seja perdoado. Não somente Isaías pregou arrependimento de pecados, mas João Batista começou o seu ministério ali no deserto da Judéia também pregando arrependimento de pecados. Ele começou a sua pregação dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E muita gente se arrependia ali, porém alguns resistiam à pregação de João Batista, e João disse em Mateus 3:8: produzam fruto digno de arrependimento. Talvez alguém até ache que João Batista era muito duro e que Jesus era mais maleável, né? João Batista era radical, e Jesus era mais amoroso. Esse negócio de arrependimento, esse negócio de dizer que a pessoa é pecadora, que tem que se arrepender dos seus pecados, não é muito politicamente correto, e que Jesus abrandava mais. Não é assim que a Bíblia revela. Pelo contrário, Jesus também começou o seu ministério pregando o Evangelho de Deus e dizendo, leia Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia no Evangelho. Aqui está a fórmula da conversão, a fórmula da salvação: arrependimento e crer em Cristo. Arrependimento e fé. Arrependimento mais fé é igual a conversão. Arrependimento dos pecados e fé em Cristo. Então assim a pessoa vai ser salva. Então Jesus pregando o Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Arrependimento e fé. Tem que se arrepender dos pecados e crer em Jesus. Os apóstolos também deram continuidade à obra de Cristo, também pregavam arrependimento e fé. Pedro, lá no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, depois que ele pregou ali, o povo disse: o que é que a gente deve fazer? Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando o povo pergunta a Pedro o que é que eles deveriam fazer, a primeira coisa que Pedro disse foi: arrependam-se. Para que vocês tenham perdão de pecados, precisa se arrepender. Atos 3:19, Pedro torna a falar: portanto, arrependam-se e se convirtam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, entrando pela porta e pelo caminho do céu, temos que entrar pelo arrependimento. O arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, de chorar e aquela coisa toda, mas uma disposição para mudar de ideia.
e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Então isso é importante. Arrependimento não é um mero remorso, não é um mero derramar de lágrimas, não é uma questão emocional, não é um emocionalismo. 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E diz que a tristeza do mundo produz a morte. Enquanto a tristeza do mundo produz a morte, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Tem muita gente que só tem remorso, mas não tem o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a confessar seus pecados a Cristo e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e abandonar o pecado. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Arrependimento de pecados e confissão de pecados. Tópico 3.2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante. Os que iam até João confessavam os seus pecados e eram batizados. Quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chegou diante de Deus muito justo, achando que não tinha necessidade de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados, queria ser justificado por meio das suas obras, enquanto que o publicano reconhecia que era pecador e pedia perdão a Deus. Provérbios 28:13 diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, quem encobre os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem que ter confissão de pecados a Deus. E o tópico 3.3, produzindo frutos dignos de arrependimento. Esta foi a palavra que João Batista falou. Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque os judeus iam até João e eles queriam se justificar a si mesmos, dizendo que não tinha necessidade, porque eles eram judeus, descendentes de Abraão. E João Batista falou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se não houver arrependimento de pecados, confissão de pecados e fé em Cristo, jamais o homem será salvo. É preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. A verdadeira fé produz boas obras. Uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida, para que se cumpra na vida dele que está escrito que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, entrar pela porta estreita, caminhar no caminho apertado, nos conduzirá à vida. E a Bíblia é muito clara, em Provérbios 4:18, que o caminho do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, enquanto que o caminho dos ímpios é como a escuridão e nem eles sabem em que tropeçam. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Semanalmente nos acompanha aqui em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Lembre-se que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa sala de aula, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros.
Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pela audiência. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.